Gente, a gente está aqui hoje para mais um Mentes em Pauta com a Bia. O tema de hoje é autismo, um tema que vocês pediram muito, de forma repetida. Então a gente vai dividir em 3 etapas, porque a gente vai dar a ideia central do autismo e as suas alterações principais, tá bom? A gente começa agora o tema autismo. Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa suas sugestões, porque a gente faz esses vídeos em cima dos pedidos que vocês nos fazem, tá bom? Vamos lá, gente. Autismo. O que é autismo? Um transtorno global de desenvolvimento infantil, neurobiológico e genético. O que a gente quer dizer com isso, gente? Que começa a aparecer sempre na infância, ou seja, ninguém vira autista adulto. Então é um transtorno que já vem no desenvolvimento infantil, neurobiológico, porque tem alterações bioquímicas da estrutura cerebral, e genético, ou seja, tem uma carga genética. Isso é super importante que a gente entenda que se tiver histórico na família de autismo, seja de um lado, seja de outro, a gente também tem que observar. Porque às vezes você tem um filho com autismo muito grave, mas ao mesmo tempo tem uma história de autismo na família que é um pouco mais leve. E isso aí tem variações. Por exemplo, na época que tinha parto a fórceps, eu tive um paciente que ele tinha um autismo moderado e aí todo mundo dizia que não tinha nada na família. E aí quando eu conheci o pai dele, o pai era um Asperger, que é um tipo de autismo sem muitas alterações cognitivas ou zero alteração cognitiva e que eu via que a genética vinha dali. Pelo fato dele ter feito um parto a fórceps, a gente entendeu que aquilo pode ter contribuído para essa manifestação do autismo ter sido um pouco mais visível, com mais disfunções. Então, se manifesta sempre antes dos 3 anos de idade e se prolonga por toda a vida. Isso é super importante, gente. O autismo, os sintomas são antes dos 3 anos de idade e se prolonga. O que a gente vai fazer é modular para melhorar isso. Caracteriza-se pela seguinte tríade de sintomas: disfunções sociais, ou seja, habilidade de interações sociais, comprometimentos na comunicação, tanto verbal como não verbal, ou na linguagem, e disfunções comportamentais. É importante que a gente entenda que nessa tríade, tá? A coisa mais importante, ou seja, a condição sine qua non para a gente ter um diagnóstico de autismo é alteração na área social, nas interações sociais. Então, isso é super importante para ser a base do nosso diagnóstico. Só uma estatísticazinha para a gente ter uma ideia, estima-se que 70 milhões de pessoas em todo o mundo apresentem autismo, sendo que em crianças é mais comum que a AIDS, que o diabetes e o câncer somados. Quer dizer, não é uma condição rara, como muitas pessoas acham. O que existe é uma falta de diagnóstico e uma falta de informação para que os pais detectem isso precocemente, tá? E os médicos também. Há mais meninos que meninas com autismo, numa proporção de 4:1. Olha que interessante. Nos transtornos de ansiedade, nos transtornos depressivos, a gente sempre viu que predominava em mulheres. Com autismo é o contrário. Existem mais meninos que meninas, na proporção 4 meninos para cada uma menina, tá? Quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada e tratada adequadamente, com uma equipe multidisciplinar, mais chances terá de manter uma boa qualidade de vida, aprender a interagir, que é o principal, desenvolver talentos inatos, desenvolver papéis sociais e adquirir autonomia e independência no futuro. O grande foco do tratamento é habilitar essa pessoa que tem autismo a ter uma independência, no sentido de autocuidado, de se tomar suas medicações sozinhos, de ter a sua higiene sozinho. Isso é o grande desafio dos pais que têm filhos com autismo. Transtorno do espectro autista. Hoje, né, na DSM-4 e DSM-5 principalmente, a gente não fala
autismo, a gente fala transtorno do espectro autista, porque você tem uma gama tanto de apresentações do autismo, né, que a gente vai ver, como situações como, por exemplo, o Asperger, que é um autismo, tem todas as características, mas sem qualquer alteração cognitiva. Então vamos lá. As diversas manifestações do autismo. Traços de autismo, ou seja, aquela pessoa que não chega a ter uma clínica muito exuberante, ou então não chega a fechar o diagnóstico, não tem todos os critérios necessários e na intensidade necessária, mas ela tem o traço. O traço é como lembra o autismo, mas é bem mais flexível, mas mesmo assim não impede que a pessoa sofra e requeira tratamento. Então, traços de autismo muito leves, não chegam a fechar o diagnóstico, porém já causam prejuízos na interação, na interpretação e na interação social, principalmente, tá? Síndrome de Asperger, um tipo leve de autismo, em que não há atraso na aquisição da fala até os 3 anos de idade. São inteligentes, não há retardo mental, ou seja, déficits cognitivos, realizam tarefas sozinhos, mas têm dificuldade na interação social e de entender o que o outro está sentindo. Têm interesses restritos e são muito bons no que fazem, hiperfocados. O Asperger, muitas vezes, ele lembra um pouco o transtorno de déficit de atenção. Principalmente quando ele tem uma hiperatividade física, né? Porque as pessoas confundem hiperatividade física com hiperatividade mental. Então ele tem hiperatividade física, muitas vezes, e ele tem um hiperfoco, ou seja, o Asperger é muito dado a ter um talento específico e ser muito hiperfocado em determinados assuntos ou em determinadas ações. Por isso se faz confusão. Mas quando você examina direitinho, você vê que no Asperger existe a questão da interação social, que é muito difícil. E no caso do TDAH, não. O TDAH interage socialmente. Ele pode cometer gafes no sentido da distração, mas ele não tem essa dificuldade de olhar no olho, de manter uma conversa. Então existiam escolas, e existe ainda, que comparavam o TDAH, principalmente desatentivo puro, como se fosse um tipo de autismo. Mas a gente até hoje ainda não conseguiu provar isso, mas tem quadros que realmente ali no desatentivo puro pode ficar numa dúvida diagnóstica que tem que ser bem estabelecida, tá? Então, o Asperger é muito interessante porque, assim, ele é muito autodidata, geralmente ele aprende sozinho a ler, a escrever, ele não tem nenhum déficit cognitivo, mas na interação você sente aquela falta de habilidade de entender o que o outro está falando, de sacar se o outro está de saco cheio de um assunto, então ele fica um pouco como uma pessoa inadequada, ou uma pessoa que não ouve o outro adequadamente, entendeu? Muito bem. 3, autismo de alto funcionamento, tá? Antigamente se chamava o Asperger de alto funcionamento, mas tá errado, gente. O autismo de alto funcionamento ou performance é parecido com o Asperger, mas há um atraso na aquisição da fala, ali até os 3 anos, que não acontece no Asperger. Devido à semelhança, o DSM-5 igualou os dois. Mas eu não gosto de igualar, não, porque o autismo de alta performance, em geral, ele tem um talento muito específico em que ele é muito bom. Então, seria o caso do cara com autismo que ajudou a criar o mapeamento do Google, né? Porque ele tinha uma capacidade extraordinária, ele tem autismo, de, ao estar do alto, olhar uma cidade e localizar aquele mapa perfeitamente, como se fosse um satélite. Então, esse autismo de alta performance, ele tem esse talento extraordinário em alguma coisa, mas é extraordinário mesmo, só que ele tem todos os sintomas de autismo, mas ele não tem, ele tem o atraso da fala, que o Asperger não tem, tá bom, gente? Então, assim, é como se fosse um Asperger, mas um Asperger genial em algo. A gente chama isso de alta performance.
igualou, mas tem uma diferença, porque o Asperger não tem o atraso da fala e o autismo de alta performance tem o atraso da fala, tá? E por fim, a gente tem o autismo clássico, né, que a gente chama dos casos mais graves, que é o mais conhecido, onde a gente tem, além dessa dificuldade extraordinária de relação com o outro, um retardo mental grande, o que agrava mais ainda o entendimento ou o processo de socialização, dificuldade extrema de comunicação e contato visual. Então, são crianças que têm muita dificuldade no contato de olho a olho, de toque, se expressam muito mal, não sabem dizer o que querem, são muito dependentes, né? Dificuldade extrema de comunicação e contato visual. E muitos movimentos estereotipados. Então, é aquele autismo clássico que repete as coisas, que balança muito as pernas, que tem movimentos estereotipados. Então, é um quadro que fica muito claro para todo mundo. Tá bom? A gente vai ficando aqui. Hoje a gente falou da definição do que é autismo e a gente vai vir com os outros vídeos detalhando essa tríade, né? Das questões sociais, das questões de linguagem e das questões comportamentais. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.